Oba, oba, galera! É um prazer mais uma vez estarmos aqui em volta da nossa fogueira que hoje está na televisão, mesmo eu sentindo uma falta do caramba de uma fogueira aqui para nos sentarmos ao redor dela, trocarmos nossa ideia, passarmos a experiência necessária para você absorver, para você ser o privilegiado. Isso aqui não é festa junina não, caralho. Eu vou escutar isso durante mais alguns anos, mas não me dou por satisfeito até que consigamos nem que seja um tapetinho de fogueira aqui. Mas uma hora eu vou conseguir. Mas eu não posso deixar de te pedir para se inscrever no canal, para deixar o teu like. Vou falar mais uma vez. Deixa o like. Se for ruim, tu tira lá no final. Mas deixa o teu like logo agora, para a gente não esquecer. Eu, às vezes, quando estou no YouTube, esqueço. Então, por isso, estou avisando a vocês. Até porque o Anselmo hoje ele está satisfeitíssimo. Tá cheio de perguntinha para fazer para convidada, porque ele gosta muito dessas coisinhas, né, doido? Ele fica todo feliz. Mas, enfim, galera. Ajude o Storycast com esse algoritmo que o Doido também adora, né? A relação algoritmo, né, Anselmo? O Storycast, eles têm uma... O dia que eu encontrar ele na rua, vou dar um pau nesse algoritmo. Cuidado para não tomar uma coça. Enfim, faixa preta, a gente conta com a ajuda de vocês. Então compartilha também para a galera, passa para o máximo de pessoas que você conseguir compartilhar, porque o assunto é interessante, é relevante, a gente sabe disso. E para você que chegou aqui de desavisado, eu tenho que me apresentar, né? Eu sou o Fernandão, capitão do Storycast. E eu, Anselmo Paiva, tenente do podcast. Mas a gente não mandava nada antes. Hoje a gente manda menos ainda, porque a gente tem autoridade no Storycast. Não é sempre que a gente recebe esse tipo de autoridade aqui. A gente tem o prazer de receber a simpaticíssima Maria Rosa... Tem que falar o nome dela direito, senão a gente tem problema. Maria Rosa Loduca Nebel, secretária de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro. Se eu errasse isso, eu saio daqui algemado. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada a você, Fernando, Anselmo. Um prazer estar aqui. Boa tarde aí a todos os ouvintes aí do nosso Storycast. Muito obrigado pela presença. A gente está aqui um pouco curioso para saber algumas coisinhas, né? A gente estava batendo um papo aqui fora do ar sobre isso. Antes de qualquer coisa, eu quero saber, né, da Maria Rosa, qual a grande dificuldade para lidar com esse sistema carcerário do Rio de Janeiro hoje, que é muita gente para tomar conta, né, secretária? Sim, Fernando. Hoje nós temos um efetivo carcerário, digamos assim, de 43 mil presos, 9.300 tornozelados, né, que são os monitorados por tornozeleira eletrônica, e 20 mil egressos, que são aqueles que se encontram em livramento condicional e... De 3 em 3 meses, eles vão até o patronato. Hoje não vão mais, porque hoje nós temos um reconhecimento facial, então eles não assinam mais a carteirinha, mas eles têm que ir lá para fazer o reconhecimento. Então, assim, o grande desafio realmente hoje é a nossa estrutura, a superlotação, né, que hoje nós temos um déficit de vaga no sistema prisional em torno de 17 mil. Então, isso para a gente, nós gestores do sistema prisional, é um fator predominante realmente muito complicado, porque não bate, né? A conta não fecha. Então, o maior desafio hoje do nosso sistema, tirando todos os demais, é essa superlotação carcerária. Caramba, e tem algum projeto, alguma coisa para construção de novos presídios, alguma coisa assim? Temos sim. Na verdade, nós temos um projeto, já está no papel, é um projeto de um novo complexo prisional, né, já elaborado, e isso aí foi uma missão dada pelo nosso governador, Cláudio Castro, quando nós assumimos, porque o complexo de Jericinó, Fernando e Anselmo, ele já está um complexo altamente defasado em todos os sentidos, em termos arquitetônico, em termos digamos assim, daquela proximidade, da vulnerabilidade que hoje Jericinó se tornou, porque ele fica numa localização onde ali o entorno, a vizinhança, toma praticamente conta das nossas muralhas. Então, assim, em termos de vulnerabilidade, hoje o Jericinó já não é mais aquele complexo, continua sendo o maior complexo prisional da América Latina, entretanto, a fragilidade, isso nos preocupa muito. E esse complexo que nós temos aí em termos que está na planta, né, que a gente está apresentando aí, o governador já apresentou, é para 20 unidades prisional e uma de segurança máxima.
Caramba, 20 penitenciárias. 20 unidades prisionais, são unidades fabris, na verdade, né? A gente vai ter um complexo onde o preso vai trabalhar para se sustentar. Na verdade, todas as unidades, elas terão espaços para que os presos, né, efetivamente trabalhem, sejam remunerados também, porque, né, façam a sua remissão de pena, mas que eles consigam também fazer algo para o sistema prisional. Como hoje a gente fazendo todos os kits para os presos, né, as meninas do Talavera Brússia que estão costurando hoje todo o uniforme. Então, assim, esse complexo ele vai ser realmente um complexo fabril. Caramba, isso é muito legal, por quê? Porque tinha até uma pergunta aqui, porque a gente fala de complexo prisional, a gente vê em filmes, eu já, quando era garoto, até visitei. A gente fala muito de repressão, né, de coisas pesadas, e você falando os caras vão trabalhar, vão ter o seu dinheiro, acaba mudando um pouco a visão e até a possibilidade de quem sair de lá regenerado. Você acredita nisso? Sim, Fernando, nós gestores do sistema prisional, não dá para a gente hoje pensar da não reincidência e na diminuição da segurança pública, da violência aqui fora, se a gente não pensar também nessa recuperação desse indivíduo. Hoje nós temos no sistema prisional, a grande maioria, a massa, são jovens de 19 a 24 anos. E esses jovens de 19 a 24 anos, eles não têm o envolvimento dentro de uma organização criminosa. Muito embora eles estejam faccionados ou não, mas eles não têm expressão dentro do crime. Então, são aqueles presos, realmente são aqueles rapazes que são digamos assim, os assaltantes de celular, de transeunte. Então, a gente tem que acreditar nessa recuperação do indivíduo preso. Se a gente não pensar, quando eu falo a gente, para além dos gestores, governo e também sociedade civil e todos nós, a violência ela só vai se recrudescer. E a reincidência vai passar de 70%. Porque se a sociedade entender que aquele indivíduo vai ali para aquele local, né, para o cárcere, e ali ele vai ficar eternamente, isso não vai existir. Isso não vai existir. Ele vai ficar um tempo, e não todo o tempo do resto da vida dele. Poucos são os que ficam 30 anos, digamos assim. Então, a gente precisa realmente pensar de reformar esse indivíduo, em termos de oferecer trabalho, estudo, qualificação. É o tripé. Caramba, só uma parada. E você falou de 70%. Esse é o índice de reincidência de quem sai? Ou qual seria o índice de reincidência de quem... Essa questão da reincidência, Fernando, na verdade, esses 70%, a gente tira no fato... Por exemplo, hoje, a gente estava conversando ali, né? A polícia prende muito? A polícia prende muito. A polícia prende muito. E hoje eu posso falar isso enquanto nós fazemos a gestão da audiência de custódia, né, que é o espaço onde todos os presos, eles precisam ingressar ali na audiência de custódia, onde ali o juiz vai ver se a prisão é legal, se houve alguma agressão ao preso, né, se vai persistir a prisão ou não. Hoje nós temos uma média de 100 presos que ingressam, 70 permanecem presos. Entendi. Então, dizer que a polícia prende muito. Agora, se ele vai permanecer no cárcere para além dos 30 dias da prisão preventiva, aí já são outros 500. Em média, são 100 por dia? De 80 a 100 por dia. No verão e grandes eventos, esse número aumenta porque o índice de prisão aumenta. E aí você tem um déficit hoje de 17 mil. Uhum. Esses 17 mil, eles não estão presos, estão esperando uma vaga para serem presos? Não, eles estão presos, Anselmo, porém, eles não estão... Quando eu falo 17 mil, tem déficit, eles estão presos. Só que eles estão para além... Eles estão para além do número de vagas que eu tenho... Disponíveis. Então, eles têm que se apertar lá. Isso aí, se ajustar. E são quantos... Essa pergunta Unidade. Deve ser boa. São quantas unidades para esses 43 mil presos? São 47 unidades e 4 hospitais.
Caramba, cara. São E 47. isso está incluído também o de menores? Não, o Degás É a parte. ele é de menor infrator, né? Ele está em outro contexto, ele é uma outra legislação, né? Na verdade, ele é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós estamos inseridos na LEP, que é a Lei de Execução Penal, a 7.210 de 84. Você falou de tornozeleira e de condicionais, né? Fica tudo sob o guarda-chuva de vocês, todos esses? Fica. Todas a execução, né? Tudo isso faz parte da execução da pena e a tornozeleira é uma medida cautelar, que ela se dá ou pela progressão, né? E aí o juiz entende que aquele indivíduo, né, o preso, vai colocar a tornozeleira, ou mesmo na prisão, quando ela é, logo que o indivíduo é preso, e o juiz entender também que ao invés de prisão, né, de prisão mesmo, né, de detenção, ele vai ter uma medida cautelar e ele arbitra a utilização de tornozeleira eletrônica. E também nós temos as tornozeleiras dos agressores, né, das mulheres, que são as medidas protetivas, que hoje nós temos em torno de 400 e poucos homens monitorados de tornozeleira, com as mulheres também com o botão do pânico. Caramba. Só uma pergunta, Patrick, o que você quer dizer aqui? Não entendi nada. Que a gente conseguiu abrir a transmissão pelo Instagram para que a galera consiga perguntar ao vivo. Ah, tá bom. Mais imersa no assunto. Tá bom, beleza. Maria Rosa, a gente tem uma perguntinha aqui bem característica nossa do Storycast. E além do cargo da secretaria, né, que é uma coisa importantíssima, e você foi a primeira mulher, né, a ter um cargo desse naipe aqui no Brasil e acabou sendo exemplo para algumas outras, né? Isso que é muito legal. A gente quer saber quem é você de verdade, né? Quem é o ser humano que tem que assumir essa responsa toda? Quem é você que tem que tomar conta de 43 mil presos, né? A responsabilidade de cuidar bem disso tudo, tendo tantos problemas no nosso estado, como a gente sabe. Quem é Maria Rosa Loduca Nebel? Fernando, Maria Rosa Loduca Nebel foi uma menina, né, sonhadora, venho de uma família humilde. Meu pai era imigrante italiano, né, fez a Segunda Guerra Mundial. Tive 2 irmãos, um é falecido, tenho uma irmã. Tenho um filho, né, de 41 anos. Não se assustem, fui mãe aos 16. Fui mãe aos 16. Sempre fui em busca da minha independência. Muito embora eu tenha sido mãe muito novinha, ainda estava fazendo o 2º grau, e aí eu tive que ir galgando ainda, estudando, né? Eu fui fazer minha faculdade já com 35 anos, mas eu sempre busquei agregar conhecimento e crescer onde quer que eu estivesse atuando. Seja onde eu trabalhei 7 anos, né? Numa oficina mecânica onde eu cuidava de um RH, seja quando eu fiz o concurso. Desde que eu ingressei, eu sempre busquei melhorar, conhecer onde eu estava e acrescentar conhecimento dentro daquilo que eu me propunha fazer. E eu acho que isso, eu tenho certeza que isso deu certo de alguma forma, porque quando eu tenho 31 anos de sistema prisional, na verdade eu fiz um concurso, eu tinha 26 anos para 27, foi em 1994, então agora, dia 29 de setembro, eu faço 31 anos de sistema prisional. E, para quem não conhece a minha trajetória, eu sempre atuei nesse viés, seja ou no cárcere, ou em algum local da secretaria. Eu tenho 9 anos de Fundação Santa Cabrini, que ali é que veio esse veio, né, de ressocialização. Ali foi um divisor de águas na minha carreira. Eu fui diretora de uma unidade prisional por 4 anos, de um regime semiaberto, onde os presos todos saíam durante o dia para trabalhar e retornavam à noite para dormir. Eu fui coordenadora jurídica, né, da coordenação jurídica do antigo DESIP. Então, assim, trabalhei no FUESP, fui chefe de gabinete de um secretário, fui assessoria. Então, assim, quem conhece a minha trajetória sabe o quanto eu tenho paixão pelo que eu faço. Fiquei 1 ano no sistema prisional em Brasília, né, o DEPEN, que hoje é a Secretaria Nacional de Políticas Penais. Ali eu pude me aprofundar, fazer uma imersão, como é importante a política pública para o sistema prisional.
e também como é importante a gente utilizar dessa secretaria, que na verdade, ela auxilia todos os sistemas prisionais do Brasil em termos de incentivo, de notas técnicas, de auxílio, de doação. Nós temos um fundo, que é o FUNPEN, que, historicamente, a SEAP do Rio de Janeiro nunca se utilizou desse fundo e, desde da nossa ascensão à pasta, nós temos aproveitado esse fundo assim, quase que 100%. Então, é fazer gestão, entendeu, Fernanda? Sim. É fazer gestão. Quando nós assumimos a pasta, praticamente não tínhamos um contrato licitado. Todos os contratos eram emergenciais em cima de TAC, que é o termo de ajuste de contas. Você teve uma medida que foi com relação às cantinas, que volta e meia a gente escutava, lia nos jornais, problemas junto às cantinas das unidades prisionais. Como é que foi mexer nesse vespeiro e acabar com isso? Na verdade, essa modalidade, essa prática, sobretudo o Rio de Janeiro, né, tinha muito arraigado durante décadas, que eram esses espaços chamados de cantinas nas unidades prisionais. Com o tempo, e desde sempre, elas sempre foram muito nocivas ao sistema prisional, Anselmo e Fernando. Por quê? Porque tudo que você não consegue mensurar em termos de o que se vendia, como se vendia, qual instrumento legal, né, que amparava aquela prática dentro de unidades prisionais, sempre muito eivada de vícios, de corrupção. Tivemos, inclusive, mortes do sistema prisional na década, mais ou menos no ano de 2003, 2004, e até anteriormente a isso. Colegas nossos morreram em razão dessa briga política dentro do sistema prisional que se chamava cantina. E foi um assunto que o governador, ele foi muito, digamos assim, ele foi muito visionário também, porque se não tivesse sido, se ele não tivesse dado o ok para a gente realmente mexer nessa questão e a gente fechar esses espaços, então, assim, eu agradeço muito ao governador por ele ter acreditado na gestão e nós tivemos o apoio também do Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária, também da Secretaria Nacional de Políticas Penais. E ambos os órgãos, né, que são do Ministério da Justiça, eles elaboraram notas técnicas e eles chegaram à conclusão realmente que esses espaços dentro das unidades prisionais altamente nocivo à rotina de uma cadeia, de uma unidade prisional. E quando nós fechamos, realmente, nós ficamos um pouco apreensivos porque a gente não tinha algo para que a gente, digamos assim, oferecesse ao preso conforme está na LEP, né? Porque a LEP diz que o preso tem que ter meios para que ele também adquira material de higiene, material de consumo, né? Tá na LEP. Tá na LEP. Isso aí não é que a gente inventou, não. Só para a galera entender, o que é a LEP? A LEP é a Lei de Execução Penal. Ela é de 1984, ela regulamenta, na verdade, toda a execução penal do preso, né? Direitos, deveres, o que é classificação, tudo em termos de execução da pena, está na Lei de Execução Penal. Que ele tem que ser, que ele tem que ter dentro do cárcere, está tudo na LEP. Isso, está tudo na LEP. Perfeito. Então, nós elaboramos, né, pensamos, fizemos um estudo e nós instituímos um e-commerce chamado de Cesta de Custódia, que é uma modalidade, né, que a família do preso, ela entra no site, né, no dashboard daquela empresa, e ali ela adquire o que é permitido, porque aquilo ali é tudo regulamentado. Sim. Fizemos uma licitação altamente, né, regularizada, tudo direitinho, e a gente conseguiu implementar, ano passado, a cesta de custódia. Que legal. Que, na verdade, foi algo para que a gente suprisse a falta, digamos assim, desses espaços da cantina. Obviamente que a cesta de custódia não vende batata frita, quentinha, não vende um hambúrguer, não vende, né? Mas ela tem disponível outros itens de consumo que o preso que a família pode comprar e é entregue na unidade prisional pela empresa que ganhou a licitação, que são 2 empresas.
Então, assim, Fernando, Legal. a gente aceita as críticas, mas foi um divisor de água no sistema prisional. E quando vem as críticas, a gente precisa entender de onde estão vindo as críticas. E quando as críticas vêm e a gente vê de onde está vindo, a gente sabe o motivo. Maravilha. Porque nós incomodamos muita gente realmente com o fechamento das cantinas. É. Você falou que o fundo não era utilizado. Por Não. que não era utilizado? Se era para poder... Pois é. O Fundo Penitenciário, o FUNPEN, na verdade, ele existe desde 2006. Durante 20 anos, nenhuma gestão dentro da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro conseguiu executar esse fundo. Por quê, Anselmo? Porque quando você vai fazer uma licitação, ou emergencial, ou você entra num TAC, tudo fica mais fácil, né? Tudo fica mais fácil. Quando você vai fazer, executar um orçamento que você tem que passar pela União, você tem que seguir todos os ritos. Você tem que efetivamente usar aquele orçamento para aquele fim. Você tem prestação de contas. Entendi. Dá trabalho, Anselmo. Dá trabalho. Dá trabalho. Você efetivamente tem seguir aquele plano de trabalho. Tem que cumprir o que está escrito Você ali. tem que cumprir o que está escrito, você tem que prestar contas. Isso dá trabalho. Para além disso, outras questões que a gente não vai trazer aqui, mas eu acho que também tem a falta de comprometimento, né, de querer realmente fazer com que as coisas acontecessem dentro daquelas oportunidades. E às vezes uma coisa mais fácil aqui, mais ao alcance, né, uma emergencial, um TAC, não sei. Foi a opção dos demais gestores, né, que ali passaram, mas que a nossa gestão foi a única gestão que efetivamente utilizou o fundo penitenciário para fins do sistema prisional. Pô, isso é muito maneiro. Quantos policiais você administra para tomar conta desse sistema todo? Boa pergunta, Sam. Hoje nós temos uma média ativa, né? 5.200 e poucos. Na atividade fim mesmo, Anselmo, 3.000 e pouco. Nós temos também um déficit muito grande de policial. Isso que eu ia perguntar. A conta também não fecha. A conta não fecha. Não, Fernando, a conta não fecha. Nós estamos em curso agora, num concurso, né, que nós vamos chamar em torno de 447, 450 policiais, né, novos, mas o déficit é muito grande. Por isso que a galera tá empolvorosa aqui. Por no isso chat que a galera perguntando. está empolvorosa. Tá onde? Tá no Instagram ou tá onde, doido? Eu não consegui entrar no do Instagram, eu tô no do Não, no YouTube. Instagram eu já consegui aqui. Calma aí. Então fica aí. E do YouTube, todo mundo está perguntando sobre esse concurso, quando é que vai ter quantas pessoas vão ser chamadas da próxima vez. Nós estamos em curso, né, com uma turma de 300 alunos. Isso. Né? 150 estão fazendo a capacitação no nosso curso, na nossa local de instrução, em Jericinó, que é aula, né, física, toda aquela parte mesmo O tal do TAF. de armamento. Não, o TAF já aconteceu. O TAF é lá no momento do concurso, é lá na realização do concurso. A gente teste de já aptidão física. aptidão física. A gente já está, Anselmo, no momento já da formação. Ele aprender a atirar, manusear, né? E fazer toda a parte operacional, né? Fazer em loco, empiricamente, nas unidades prisionais, já estamos naquela fase. E 150 estão na nossa escola, nos bancos mesmo das escolas, aprendendo, tendo cursos, né? Com os nossos gestores, sabendo entender o sistema prisional, o que é lei de execução penal, o que funciona, né? O funcionamento cotidiano das unidades prisionais é um momento também muito importante do concurso. Esses 300 a gente deve estar formando meados de dezembro e, concomitantemente, a gente já vai estar com uma nova turma em média de mais 150. E os excedentes, obviamente, a gente só vai poder estar chamando na medida que houver as nossas vagas. Os policiais sendo aposentados e a gente vai chamando, até porque a gente está impedido, né, digamos assim, de avançar em razão do regime de recuperação fiscal. Então, cada policial penal aposentado é um que a gente vai poder chamar do concurso. Então deve chamar mais 150 no ano que vem, aproximadamente, lá para janeiro, né? Isso. Dezembro a gente vai estar formando essa turma de 300. Automaticamente, logo em seguida, a gente vai começar o curso de formação dos 150. O curso de formação são 90 dias, Anselmo. Então, a gente deve estar formando 150 lá para março. A galera tá fazendo um monte de perguntas aqui no Instagram, só que algumas perguntas são meio... não dá, uma coisa que não dá para falar aqui, né, cara?
Não vou perguntar. Fernando, por quê? Perguntas não, porque não dá pra fazer. São perguntas meio, na minha opinião, meio incoerentes. Dá uma olhadinha lá, ver se tu entende, Anselmo. Eu queria te perguntar como é que vai do RH, de uma oficina mecânica, pra tentar fazer teste, fazer prova na Polícia Penal. Não, é porque... Ficou na cabeça, Fernando? Não, tá aqui, ó. Eu vou anotando tudo aqui, ó. Ficou, né? De onde veio essa vocação? A inspiração, a necessidade? Porque muitas das vezes a gente não tem plano B, né, cara? Aí, não tem plano B. E aí, como é que foi? Por quê? Como eu me casei muito cedo, Fernando, eu sou geminiana, né? Então, o geminiano ele é pragmático, ele é dinâmico, né? Não é que tenha duas caras. Realmente, ele tem um dinamismo, né? Que hoje, realmente, ele quer um dia viajar para Paris e outro dia ele quer ir para Japeri, né? Tem essas questões assim, né? Vinho e água. Então... eu sempre fui eu queria muito ter a minha independência, eu sempre gostei de trabalhar, de ter o meu dinheiro, né? Eu nunca gostei de depender nem de pai, nem de mesada de pai, também porque meu pai não tinha dinheiro para me dar mesada, então eu sempre comecei a trabalhar muito cedo. Quando me casei também, né, não admitia ter que pedir dinheiro para marido, então fui à luta, realmente, comecei muito cedo, mas teve um momento, né, da minha vida de separação que eu me vi realmente... propensa a fazer um concurso, meio que obrigada a fazer um concurso. E, na época, foi um concurso que eu li, que era um DESIP, né, que era para ser agente penitenciário. Eu nem sabia o que era agente penitenciário, entendeu? Cuidar de preso, e aí, né, críticas para todos os lados, né? Críticas para todos os lados, porque há 31 anos atrás não tinha essa mentalidade ainda, né? Nós éramos quase que carcereiro ainda, né? Uma coisa bem estigmatizado. Ainda somos, Fernando, mas melhorou infinitamente. O nome ajuda. Polícia Penal dá um status maior, né? Sim, parece sim, que entrega mais respeito. Sim, dá uma ênfase, né? Verdade. De pertencimento, de polícia penal. Dá uma noção do que você realmente do que você realmente faz. E eu entrei agente penitenciário. Então, mas eu fui, fiz a prova, né? Passei e comecei, assim, foi um dos momentos mais felizes da minha vida, porque ali eu vi que eu não ia precisar mais trocar de trabalho, eu não sabia que era aquilo mesmo, não, era necessidade mesmo. Mas aí, com o tempo, eu fui gostando e ainda fiz alguns outros concursos, mas realmente não passei. E aí teve um momento que eu falei, vou parar de fazer concurso, fiz minha faculdade, fui sempre me aperfeiçoando, aquilo que eu falei no início, agregando os valores, conhecendo mais o sistema, né? Legislação, políticas públicas, conhecer a sua pasta, saber se portar dentro de um contexto, né? Não misturar a sua posição, né, de agente com preso, saber a diferença, né? Saber usar o linguajar, porque você trabalhando muito tempo ali naquele ambiente, você meio que vai pegando alguns traquejos, né? Alguns linguajares, isso é normal, é natural. A mesma coisa quando você vai passar um mês na Bahia, você volta falando, né? Ó, gente, a bichinha, né? Maninha, painho. Tem essas coisas, né? Do convívio, né? E eu sempre me policiei muito nisso. Por mais que eu seja, né, que às vezes eu falo uns palavrões, mas eu sempre me policiei nessa coisa mesmo de postura, enquanto, né, a gente que estava ali dentro do contexto do sistema prisional. E assim, eu sempre sobressaí. Desde que eu entrei no sistema prisional, acho que é pelo meu comprometimento, eu amadureci muito cedo. Então, assim, todas as direções que eu passei, sempre eu tinha um convite para ser chefe de segurança, eu fui chefe de segurança, eu fui chefe de turma. Com um mês eu já era chefe da turma. Chefe da turma, né, é uma coisa muito expressivo, porque o chefe de turma, eu falo que o chefe de turma, na ausência do diretor, ele é os olhos do diretor, ele é o secretário ali dentro da cadeia. Porque se tiver uma necessidade de uma atitude, de uma tomada de decisão, que não dá para ligar para o diretor, não dá para ligar para um subsecretário, o chefe da turma que vai decidir. Entendeu? Então, assim, aqui, né, uma deferência aos chefes de turma, porque eles têm uma responsabilidade, né, dentro da rotina da unidade prisional. E aí, foi o meu primeiro cargo, realmente, foi o chefe de turma, depois eu fui ser chefe de segurança, e ali eu fui galgando o meu espaço dentro do sistema prisional. Seus pais, quando você falou que estava fazendo concurso para policial penal. O papai gostava, né? Porque o papai não queria nem saber o que era. Eu ia usar arma, né? Ele era ex-combatente, né? O papai adorava, né? E eu era caçula, então ele
eu acho que ele ia ficar muito feliz de ele me ver hoje. Caramba, Que bom. Que legal. Ó, você lembra dos seus primeiros dias no sistema prisional? Lembro. Das sensações, das dificuldades, porque Lembro. por mais que você quisesse muito aquilo ali, deve ter sido um pouco difícil, né? Eu lembro porque, na verdade, eu fui para uma unidade de feminino, né? Que, geralmente, né, a gente é lotado em unidade feminina. Essa pergunta é legal. Eu vou já jogar logo as duas juntas. Em razão da cota que você vai falar? Mulher trabalha em sistema prisional de homem? Em alguns setores. Ah, tá. Trabalha em alguns setores. Setores de revista, setor de administrativo. Sim. Trabalha. Eu trabalhei na classificação de unidade prisional masculina, no Evaristo de Moraes, 2 anos. Classificação. Dentro de unidade prisional, mas não no miolo. Entendi. Né? Não abrindo a cela, não tirando o preso, né? Não, mas a gente trabalha na administração, a gente trabalha na revista, a gente pode ser subdiretora, a gente pode ser diretora. Eu fui Entendi. diretora de unidade prisional masculina. Que legal. Mas fala um pouquinho pra gente da sensação do primeiro dia, né? Você, uma menina, né? Pô, jovem pra caramba. Foi bom demais, Fernando, por quê? Você quer falar que foi uma merda? Não, foi bom demais, porque eu estava muito feliz, né? Eu tinha passado no concurso, poxa, eu estava com o meu salário em dia, estava empolgada. E ali a gente vai todo dia, né? Eu trabalhava 24 por 72, e cada plantão é uma experiência. Cada plantão, você, na verdade, as pessoas falam que saem do plantão pesadas. Eu nunca saí de um plantão pesada, porque quando eu tinha minha liberdade, eu podia voltar para minha casa, né, e vi aquelas mulheres presas. Então, eu sempre voltei muito reenergizada. E também nunca levei os meus problemas, as minhas frustrações, para o meu plantão. Eu acho que é por isso que eu nunca precisei me estressar, digamos assim, né? Já me estressei? Obviamente. Mas eu nunca levei... Eu acho que você não pode levar alguns sentimentos para dentro de um plantão de 24 horas, porque ali são pessoas que já estão tão sem, digamos assim, sem energia, são pessoas que já estão, né? Na verdade, o cárcere, ele é o fim né? É o poço dentro de um contexto, né? Eu acho que é um lugar que, tirando o cemitério, eu acho que é o pior lugar, né, para o ser humano. Dentro de um contexto social. Dentro de um contexto, né? Eu falo, quando às vezes eu vou nos pátios de visita, eu falo para os presos, quando eu vejo as mães ali, né, levando a comida, porque geralmente é a mãe ou a mulher, e aí eu falei, o último lugar que eu acho que uma mãe gostaria de ver um filho, né? Os 2 lugares que eu acho que uma mãe não deveria visitar um filho é na cadeia e no cemitério, né? Eu acho que não é justo para uma mãe, né? Não é... E eu falo isso muito com os presos novinhos, né? Quando a gente vai lá, e sua mãe... Tu acha bacana sua mãe vir aqui trazer essa comida para você? Tua mãe podia estar cuidando de outras coisas, cuidando da vida dela, indo no cabeleireiro, né? Cuidando de outras coisas, trabalhando. Sua mãe está aqui, ó. Então, assim, então eu sempre evitei de levar alguns sentimentos para o meu plantão. E sempre quando por mais que aquelas mulheres ali presas, eu acho que todo mundo tem alguma passagem, alguma mensagem, né, para você absorver. Então, ali para mim era um exemplo de tudo que sabe? Então, eu voltava muito leve para casa, Fernando. Cansada, né? Porque depois de um plantão de 24 horas. E eu, para além disso, eu ainda trabalhava em outras coisas aqui fora, né? Eu trabalhei 3 anos com o Ricardo Amaral, no Metropolitan. Eu fui chefe de segurança do Metropolitan. É da tua época, Anselmo. Fernando não, Fernando é novinho. Mas o Anselmo lembra. Porra, eu lembro. Eu fui a primeira chefe de segurança do Metropolitan. Era uma casa noturna, né? Não, já fui. Que foi o ápice. E eu trabalhei 3 anos com o Ricardo Amaral e ele gostava muito. Era o rei da noite, né? Que era o rei da noite, e eu cuidei da segurança ali das mulheres. Eu fui chefe de segurança daquela casa noturna ali durante 3 anos. Caramba. Doutora, o que tem muita gente perguntando aqui é sobre o cronograma dos cotistas. COSEAC, né? Tá. Que era dia 5/9. Era por quê que ele está usando passado? No dia 5/9, né? O que eu soube é que já foram chamados, né? São 1.000 cotistas que vão fazer o TAF. Então, eles estão perguntando isso. Tá. Queremos saber sobre o cronograma dos cotistas que voltaram depois do erro.
Isso, do equívoco. Foi um equívoco realmente nessa parte das cotas, que até antes da decisão judicial, né? Porque o nosso concurso foi suspenso, foi interrompido em razão dos cotistas, mas a gente até antes já tinha decidido que a gente faria realmente, né, essa parte da cota, e foi normalizado. E o que eu soube, mas eu estou vendo aqui agora com a presidente da comissão, mas a princípio vai se manter o cronograma. Mas daqui a pouco eu te respondo, Anselmo, a gente já está vendo aqui. Que é o que, assim, para não deixar ele sem resposta. Que perguntaram sobre isso. Tem sobre cota, né? Sobre vacâncias. Já há vagas suficientes para T2, isso é pertinente? Ou... 2 como? T2. Turma 2. Ah, sim, a turma 2, então. A turma 2 que serão mais 150. Entendi. Né? Então, Esses 150, isso. Entendi. Vai ser a turma 2, que vai dar início mais ou menos em início de janeiro. O cronograma, o Anselmo, já tá publicado, tá? Então, se ele está dizendo 5 de setembro, o cronograma já está publicado na página da COSIAC. E é bom falar. A pergunta aqui é do Vini Antunes, essa que eu fiz. Tem uma aqui do Gustavo que eu acho que pode ser pertinente também. Eu sou totalmente leigo, né? Pretendem realocar os policiais em abono para abrir vaga aos aprovados do concurso? Isso é pertinente ou não? Peraí, deixa eu só responder. Anselmo, o TAF dos cotistas vão ser nos dias 6 e 7. Tá? Para a gente avisar aí para o companheiro aí que está em dúvida. Sim. Pois não, Fernando, eu agora me repete para mim. Tá aqui, o Gustavo Ramos está perguntando se pretendem realocar os policiais em abono para abrir vagas aos aprovados do concurso. Eu não entendi muito bem a formulação. Isso. Realocar os abonos, como assim? Os abonos são os policiais, por exemplo, eu estou no abono. São os policiais que já têm seu tempo apto a se aposentar e permanecem no trabalho. Eu acho que ele deve estar querendo dizer realocar, por exemplo, eu tenho um companheiro, um colega, um policial que já está no abono e está dentro do miolo da cadeia, né? Obviamente, né, que se ele quiser e tiver a vontade de né, sair do plantão, sair de unidade prisional, eu acho que é esse tipo de realocação, né, que ele está falando. Eu acho que isso é pertinente, sim, e eu acho que é justo. Entendi. Entendeu? Se for isso que eu entendi. Você remanejar, né? Remanejar o policial, né, que se encontra em abono, obviamente, se ele assim, né, preferir, e coloca um policial novo, porque, né, está iniciando sua carreira mais do que o pertinente ali para a unidade prisional. Todos irão para as unidades prisionais. Tem que dar uma todos irão para as unidades prisionais. Tem uma pergunta aqui, decifrando o código. Gostaria de saber se ela vai continuar a chamar as femininas, né? Na mesma proporção ou vai parar após algumas turmas? Haja visto que são 3 presídios femininos e 47 masculinos. A demanda masculina é muito maior. Eu não sabia que a gente tinha tanto presídio no estado do Rio de Janeiro. Não, são 47 unidades prisionais e 4 hospitais, né? A gente perfaz um número de 51. Entendi. Eu assim, não entendi também muito bem. Se a gente vai continuar chamando, por exemplo... As femininas. Porque ela está dizendo que a quantidade de unidades masculinas é muito maior. Se vai continuar chamando as femininas de acordo com a quantidade masculina. Não. A gente tem um percentual feminino. Eu acho que a gente vai ficar dentro do percentual, que eu acho que é de 20%. Isso aí. A gente vai ficar dentro do percentual. Perfeito. Falando em feminino, como é que foi para você, nesse universo quase que totalmente masculino, conquistar, né, a confiança, enfim, o respeito, principalmente, desse bando de homem machista que tem por aí? E como é que foi para você se inserir nesse sistema, dentro das situações tão extremas que devem acontecer dentro das unidades? Como é que foi para tu? Fernando, na verdade, a minha ficha demorou a cair um pouco, né? E eu só fui saber que eu era a primeira mulher do Brasil, acho que uns 20 dias depois. Foi até um pessoal de Brasília, né, que fez o levantamento, e aí foi que veio essa coisa, né? Você é a primeira mulher do Brasil a assumir uma policial penal, porque nós temos uma delegada, né, que acho que é de João Pessoa, mas ela é delegada, ela já era secretária, mas policial penal mesmo, de carreira, eu fui a primeira do Brasil mulher. E aí, Fernando, eu vou te falar que é uma luta diária. É uma luta diária. Obviamente que na minha posição, a
coisa, ela aumenta. Ela é mais entranhada. E se você não tiver uma postura, um posicionamento, e aí às vezes as pessoas acham, porque ela é... Eu recebo, né? Eu pouco me importo. Ela é surtada, ela grita, ela não sei o quê, né? Ela é muito... Mas vai sentar naquela cadeira e comandar aquilo ali. Vai sentar ali e comandar aquilo ali. Então, quando vem essas críticas, eu tento, sabe, não é sobre mim essas críticas, porque eu sei o que eu passo ali, eu sei o que a minha gestão passa, eu sei o que os policiais penais passam, eu sei o que quem está trabalhando no miolo passa. Então, quando essa questão da mulher, eu sinto que hoje, muita coisa que me cobram e que me criticam, nunca fizeram com homem. Olha, isso é Nunca fizeram com homem. E eu te falo de cadeira porque eu acompanhei a gestão de todos os secretários. Não teve nenhum que eu não tenha acompanhado. Uns acompanhei de perto, porque trabalhei com eles, e outros à distância, mas sempre no radar, porque eu sempre trabalhei com o assunto de sistema prisional. E isso é muito desagradável. É muito desagradável. E não vou te falar que é da minha categoria, não. É no dia a dia. É em todo lugar, Anselmo. Eu vou te dar só um exemplo. Eu viajo, né, para Brasília, porque a gente tem muitas reuniões e tal. E uma dessas eu vou muito sozinha. Né? Às vezes a Janice vai comigo, às vezes um assessor vai, mas geralmente eu vou sozinha. E eu passei a cautelar minha arma. E a primeira vez que eu fui acautelar minha arma, eu vou no aeroporto e foi um rapaz comigo, um colega comigo que, né, trabalha comigo, me acompanhando. E aí eu fui até o guichê da Polícia Federal para acautelar minha arma. E aí quando o colega lá da Polícia Federal abriu a portinha, estava eu aqui na frente e o meu colega, né, o outro policial, aqui do lado. E quando ele abriu a portinha, eu falei assim, tiver que cautelar a arma. Ele virou para o policial homem e falou assim, me dá o documento. Eu falei assim, a arma é minha. Então, assim, é detalhe. Sim, claro. Né? Mas o diabo mora nos detalhes. Pô, essa eu nunca tinha escutado. O diabo mora nos detalhes. E aí eu falei, companheiro, a arma é minha. Você acha que eu não posso acautelar minha arma? Então, assim, um policial federal, que a gente entende, né, que tem um, né, pessoal, um esclarecimento, né, que tem um nível com esse preconceito. E isso aí, a gente nota no dia a dia, nos eventos, em tudo. Em tudo. Até na visibilidade que outros secretários tiveram dentro dessa pasta e que eu não tenho, e que a minha gestão não tem. Mas isso, Anselmo, eu relevo. O importante é o que a gente está entregando. Entregando para a sociedade, entregando para o governador, entregando para os privados de liberdade, entregando para os meus policiais penais e, acima de tudo, né, entregando para o que eu reconheço, para o que eu acredito. Isso que me alimenta, entendeu, Fernando? Isso me retroalimenta, porque eu sei o que a gente está fazendo. As críticas, quando vêm, e às vezes me chateia muito, porque vem de pessoas dentro da nossa categoria, né, companheiros dizendo que eu não sou policial penal, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não é sobre mim que ele está falando, é sobre ele, porque a frustração deve ser dele. Né? Por chegar onde ele chegou e estar criticando uma colega de 31 anos de sistema prisional que está ali em prol da categoria. Porque quem conhece a minha trajetória e a minha vida, inclusive minha vida particular, Fernando, sabe que eu nem precisava estar sentada naquela cadeira. Não vou entrar em detalhes, mas sabe que eu não precisava estar passando pelo que eu já passei e pelo que eu passo. Então, o que eu falo? É paixão, sim. Critiquem, pode falar. Mas é paixão. Quando eu iniciei, eu achei que eu tinha 70% de paixão e 30% de loucura. Quando a gente, né? Antes, Anselmo, da gente sentar na cadeira. Tu tá rindo? Depois que você senta e que você começa a ver dia a dia o que você está encarando, você inverte. 70% loucura, 30% é paixão. Porque aí sim, você fala, peraí,
É o que eu vou ter que encarar? E cada dia é um desafio. Cada dia é um desafio. Não tem dia menos problemático. Várias demandas, conspiração. Pior, o preso, Fernando e Anselmo, e quem está nos ouvindo, o preso não dá trabalho nenhum. Porque o preso está preso, o preso sabe o que ele tem de direito, o preso sabe o que ele tem que cumprir. São os inimigos. Conspiração, o tempo todo, criticando. Sabe, a gente tem um monte de penitenciólogos, penitenciaristas aqui fora, né? Discutindo o sistema prisional. Discutir o sistema prisional em casa, atrás de um vídeo, é fácil, Anselmo. Fernando, é fácil. Vai lá, vai ajudar a gente, vai perguntar como é que está a gestão. Vai perguntar como é que está, né? O que a gente está precisando, o que não está precisando, como é que é o sistema. Vai viver um pouquinho empiricamente. Doutora, você... Para de me chamar de doutora, Anselmo, porra. Maria Rosa. Porra. Rapidinho. Doutora, porra. Quem tem medo, porra. Rapidinho. Doutor, o cacete, porra. Pega ele. Eu já tinha mandado tirar do... Vamos lá, amigo. Maria, você tem uma experiência acumulada ao longo desses anos e conhece profundamente o problema existente hoje. E aí você tem o nosso Congresso, que é o responsável por fazer as leis, né? E você mesmo falou aí sobre os entendidos. Tem muita gente entendida, né? É que nem o técnico de futebol, né? O Brasil tem 220 milhões de técnicos de futebol. Dou piruada pra caramba. Você é consultada pelos nossos deputados quando vão fazer algum ajuste na lei? Porque você está ali dentro, você sabe o que poderia ser feito para melhorar a vida dos presos e de quem está solto, né? Quem está numa liberdade. Você é consultada sobre essa experiência acumulada ao longo desses anos? Anselmo, sim. Graças a Deus, muitos parlamentares vêm até mim, me questionam, né, no bom sentido, o que a gente faria com isso, o que seria bom para... Tem realmente propostas que efetivamente poderão ser aplicadas, outras a gente tem que falar realmente, né, que são inconstitucionais. Tem o deputado federal, tem o senador, tem sim, a gente... Sempre que me procuram, né, os nossos gestores, a gente tenta elucidar o máximo possível, até porque é muito chato, né, depois a gente publicar algo que a gente não vai conseguir aplicar, porque a gente quer muita coisa no sistema prisional, mas tem coisas realmente, tem ações que a gente não vai conseguir implementar, Anselmo. Não vai, porque tem que haver uma mudança da legislação, e uma mudança da legislação é da LEP, é da Lei de Execuções Penais. Então, a gente pode mexer em procedimentos, né? Procedimentos de rotina, mas a legislação mesmo tem que vir de cima. Então, a gente, quando nos procura, a gente contribui ao máximo para que haja, né, uma mudança, porque, na verdade, tem que haver sim, entendeu, Anselmo? Tem que haver uma mudança da legislação. A gente já avançou muito, tá? A gente já avançou muito nessa questão, mas ainda precisa ter tem que aparar algumas arestas aí. As secretárias dos outros estados se reúnem com vocês e os problemas são parecidos? Anselmo, sua pergunta foi, assim, super oportuna. Nós temos um conselho, né? Como tem o Conselho de Segurança Pública, como tem o Conselho de outras áreas do Bombeiro, nós temos o CONSEG, né? Que é o Conselho de Secretários de Estados de Justiça, Direitos Humanos e Sistema Prisional, que são os 27, né? São os 26 secretários, mais o do Distrito Federal. Nós nos reunimos de 2 em 2 meses em Brasília, e às vezes essas reuniões são em outros estados, onde se tem um presidente, um vice-presidente, inclusive eu já fui vice-presidente desse conselho, e nós discutimos sim, nós temos grupos também de WhatsApp. O problema de um, Anselmo, é o problema de outro. O que o Rio de Janeiro vive, né, é o que um outro estado vive, que Minas vive, São Paulo vive. As especificidades, de repente, de algum fator, por exemplo, facção. O Rio de Janeiro é o único estado que nós contamos com um número de facção maior. São Paulo tem 2. São Paulo tem 1.
Espírito Santo tem 3, Minas Gerais tem, né? Mas as dificuldades do cotidiano, de procedimento, de déficit, são as mesmas. Então, essa troca de experiência é muito bacana entre os estados. Um ajuda o outro, né? Em termos de licitação. Hoje mesmo o secretário perguntou no grupo, né, que ata que a gente tinha em relação a ar-condicionado, o outro pergunta a ata de viatura, né, de van, como é que é o monitoramento eletrônico, como é que é a alimentação no estado. E essa troca de experiência é fantástico, porque são boas práticas que a gente traz para o Rio e que o Rio também importa para outro estado, porque exporta para outro estado. Por quê? Por exemplo, a nossa cesta de custódia, aí eu volto à cesta de custódia, ela está sendo uma prática que outros estados estão copiando, no bom sentido. 2 estados, seus representantes já vieram no Rio para levar a cesta de custódia para esses estados, porque são estados que também, né, tinham espaços de cantina, terminaram com as cantinas e acompanham a nossa cesta de custódia aqui no Rio de Janeiro. Então, é isso. Hoje mesmo, a nossa chefe de gabinete estava trazendo uma boa prática de São Paulo, porque nós temos dois alunos hoje na escola que são de São Paulo, já se desligaram do sistema prisional de São Paulo e que fizeram o concurso no Rio e que vão trabalhar com a gente. E ele já conversando com a nossa chefe de gabinete, com a Carla, eles já deram duas propostas bacanas para a gente, em termos de revista, né? Para o policial não passar no scanner, a gente está com uma opção aí, né? Uma alternativa bacana. Então, assim, essa troca entre os secretários existe e é muito louvável, porque é um trocando experiência com o outro, trazendo as suas práticas. Eu ia chamar de doutora. Maria, eu vejo que você está sempre de uniforme. Sempre. Isso, por quê? Você não consegue desligar? Não. E não é brincadeira, não. Outro dia, sábado, eu estava pegando a camisa da Polícia Penal, te juro. Olha que loucura. Não, é uma coisa realmente que você vê como é que é o seu cérebro, né? Como é que você se condiciona. Anselmo, eu sempre gostei de usar o uniforme. E como a gente não tinha ainda uma identidade da Polícia Penal, quando, em 2019, né, a gente teve a emenda e nós efetivamente nos tornamos Polícia Penal em termos nacional, então, ali a gente ficou uma marca, né? Aquilo ali não ia... No momento que a gente já implementou o nosso logo e agora a gente já fez a nossa identidade visual, já foi publicada. Então, assim, o nosso uniforme já está regulamentado. E eu sempre gostei de usar o uniforme. Inclusive, quando eu estive em Brasília, na época do DEPEN, eu levei meu uniforme. Eu levei camisa e levei meu distintivo. Levei esse aqui até. Nem era esse oficial, não, mas eu levei. E eu usava. E quando os missioneiros de outros estados me viram, essa menina é maluca. Missioneiro nem usava. Aí eu falei pro meu amigo lá, o Abel, né? Um beijo, Abel, te amo. Abel lá da Senapem. Aí eu falei, Abel, o pessoal aqui não usa, não. Rosinha, você pode usar, usa seu uniforme agora que você quiser, seu distintivo. Aí eu até deixei de usar a camisa, entendeu? Aí comecei a usar só o distintivo. Mas eu tenho essa... Até porque, Anselmo, eu acho o seguinte... Primeiro, porque é uma identidade, porque eu gosto, porque eu tenho orgulho. Isso aí. Podem falar o que for também, né? Porque tem uns aí que falam que eu uso uniforme para aparecer, para... Problema. Ele não está falando sobre mim, ele está falando sobre ele, porque ele não pode usar o uniforme, porque ele não é policial penal. Mas eu posso, porque eu pertenço. E o que eu estava falando, me perdi. É o pertencimento. É o fortalecimento da Polícia Penal. E o uniforme, eu acho que é essa marca. E eu vejo, quando eu vou nas unidades prisionais, os nossos companheiros, eles sentem orgulho porque a secretária de Estado, independente de tudo, ela é uma policial penal. E eu tenho muito orgulho de usar o meu policial penal. E no início da minha gestão, muitas vezes eu chegava na unidade prisional, tinha policial que às vezes não me conhecia. E quando me via, oi, colega, tudo bem, tudo bom? Aí o outro falava assim, cara, é a secretária. Ué, mas ela está de uniforme. Estou de uniforme. Eu tenho que usar uniforme. Entendeu, Anselmo? Está pronta para a guerra. Estou pronta para a guerra. Porque é o meu ambiente, é o meu habitat. E quem está lá se sente pertencente também. Você está entendendo, Fernando? Claro.
Então, é tão gratificante para mim usar uniforme, e eu gosto de variar, eu gosto de usar o meu uniforme, eu gosto de mostrar para o meu colega, né, para o meu companheiro ali, para o policial penal, cara, que eu sou policial penal, que eu estou secretária, mas eu sou polícia penal. E isso, Anselmo, ninguém tira. Ninguém vai tirar. Isso aí, orgulho. Cara, Tem orgulho. isso é muito legal, porque todo mundo se vê em você. Né? Todos vestidos. Isso. Claro, legal, parabéns. Mostra que pode chegar. Não, é verdade. Você já passou por várias funções, né? Sim. Até chegar à secretaria. Mas teve alguma que te marcou como experiência humana, assim, que você... Sim. Então, por favor. Foi na Fundação Santa Cabrini. Ali, eu era muito... Quando eu entrei, né? É natural, né? Quando a gente entra cheio de gás e vem da escola de formação, e a gente vem com muita teoria, né? A gente vem muito arraigada. E eu sempre fui muito tiro, porrada e bomba, né? Usava armada, e, né? Estressada, e caramba, e porra, queria dar porrada em tudo mais, né? Na rua, né? Eu era muito assim. E quando eu consegui, quando eu fui diretora de unidade prisional, ali eu já tive uma outra, né? A gente já tinha um outro comportamento, né? Já era diretora e tal, mas tudo bem, eu ainda estava dentro de um contexto, né, de miolo. Quando eu fui para Santa Cabrini, que eu vi o outro lado, né, que quando era o final da pena, né, já era o cara vindo para a rua, o preso chegando na Fundação Santa Cabrini para tirar documento, para procurar um trabalho. Ali eu comecei a ver que tem chance. A gente tem que dar chance, entendeu, Fernando? A minha passagem pela Fundação Santa Cabrini me fez eu adquirir esse viés de oportunidade. Muito embora, né? Não importa que ele passou pelo cárcere, o crime que ele cometeu, eu nunca coloquei o crime à frente, né? Porque eu acho que quando você recebe uma pessoa ali na Santa Cabrini, obviamente que a gente precisava saber o artigo, porque eu tinha determinados locais de trabalho que a pessoa não queria determinados artigos, né? Ou seja, estupro, né? Outros não gostariam de trabalhar com 5.7, né? Eu tinha que olhar o artigo na hora que eu ia fazer a alocação, né? Desse egresso dentro de um contrato de trabalho ali da Santa Cabrini. Mas, para juízo de valor, eu nunca usei isso. Eu não estava ali mais para fazer juízo de valor. Aliás, eu nunca estive dentro do sistema prisional para fazer juízo de valor, né? Porque ele já tinha passado pela audiência de custódia, ele já passou pela sentença, ele já passou pelo juiz, ele já passou pelo cárcere, ele já cumpriu sua pena, ou ele já cumpriu parte da sua pena. Não cabe a mim, a você, Anselmo, fazer juízo de valor. Juízo de valor a gente guarda para a gente. Ou então, se você for fazer algum tipo de discurso, alguma... Então, eu sempre olhei o lado de que aquela pessoa estava ali, que se ele estava ali procurando uma oportunidade, é porque ele quer mudar. Então, a Santa Cabrini, realmente, eu absorvi essa parte da ressocialização e da oportunidade, da dignidade mesmo, né, da pessoa pós-cárcere, e foi bacana. Ali foi uma experiência muito marcante para mim. A Santa Cabrini é uma instituição que realoca os... A Santa Cabrini, na verdade, é uma fundação que ela tem a missão principal mesmo, né? De fomentar o trabalho prisional, né? Porque a qualificação e estudo é a nossa subsecretaria de tratamento, de reintegração hoje. A Santa Cabrini, ele é um órgão, ele é um braço da SEAP, um braço executivo da SEAP, ele está dentro da nossa estrutura, né, do nosso guarda-chuva. Hoje nós temos lá o presidente, que é o Clécio, que é um presidente assim, super atuante, proativo, tem feito grandes parcerias com a Secretaria de Administração Penitenciária. Aliás, eu acho que dentro da história da Fundação Santa Cabrini, nós nunca tivemos um presidente tão alinhado com a pasta da Secretaria. Sempre teve ali uma competitividade, né? Uma coisa meio política, que isso era prejudicial para ambas as instituições. Então, ambas as instituições não conseguiam avançar, né, da forma que o Clécio, né, e, no caso, a nossa gestão tem avançado. Hoje, as nossas presas do Talavera Bruce, elas estão confeccionando os uniformes dos próprios presos. Ele ontem já me ligou que a gente vai agora começar um projeto para a gente estar confeccionando os colchões, os lençóis, as fronhas, né? Porque o Estado ele tem que suprir essa necessidade. É obrigação do Estado de suprir essa necessidade. E com essa parceria, Anselmo e Fernando, o Estado ele vai economizar
milhões, ao invés da gente fazer licitação. Porque eu teria que fazer licitação do colchão, do lençol, da toalha, da camisa. E essa parceria com a Santa Cabrini, para além o princípio da economicidade, é a oportunidade de trabalho, de dignidade. Né? Do preso estar ali e não estar ocioso, e não estar em celular, e não estar, né, fomentando outras questões. Mas como é que entra celular? Anselmo, hoje é o nosso grande calcanhar de Aquiles é o celular dentro da unidade prisional. Não é de hoje, não é o Rio. Não é de hoje, não é o Rio. Não é de hoje, não é o Rio. Entrada de celular desde 2004 que existe, 2005. A história do bloqueador de celular, a gente conhece essa história desde, né, que não se pode bloquear, porque né, a Agência Nacional, porque a gente vai bloquear a operadora, a gente vai prejudicar quem mora no entorno, perto. Então, a gente agora conseguiu licitar. Algumas unidades vão ser bloqueadas, né, que futuramente a gente vai divulgar. E como é que entra, Anselmo? Eu vi até que drone, eles estão bem modernos. Drone. Assim, tem uma drone, coisa... arremesso, entra por várias formas, Anselmo. Eu anotei né? uma pergunta aqui no começo, como você falou. É comum, normal não pode ser, em outras unidades do Brasil ou até de outros países, ter uma proximidade tão grande da comunidade dos presídios em outros lugares? Isso é comum ou é só aqui no Jericinó? Não, tem. Tem estado que ainda é comum, mas o Rio é muita coisa. Entendi. Porque... O Rio é muita coisa. São Paulo, as unidades são muito distantes. Muito distantes. Minas também, Espírito Santo também, Rio Grande do Norte. O Rio de Janeiro é no meio? O Rio de Janeiro é ali, São Cristóvão, ali. Você sobe ali, você tem uma ali. Ari Franco. Você viu onde é o Ari Franco? Do lado da linha amarela. Do lado da linha amarela. Passa ali no pedágio. Do lado da linha amarela. Japeri é mais distante. Porque... Guaxindiba, essas atuais são mais distantes. Campos é na rua. As unidades de Campos é na estrada. Isso. Jericinó, lá nos idos... sem planejamento, né? Jericinó nos idos lá, de quando foi, né, acho que é de 76, Jericinó, salvo engano, 86. Dá uma olhada para mim, acho que é de 70 e poucos. Era basicamente isolado, mas foi tomando, foi crescendo, né? A população foi tomando conta. E é para além da população, né? Hoje nós temos ali, são guerras de facções. Catiri, tem ali o Catiri, Bangu, tem... Eu sou daquela área. Criado por isso. Ali. Vila Kennedy, isso aí, Vila Kennedy. Então, assim, a gente tem guerras ali de facções que o guarda, né, o policial na guarita tem que abaixar, não pode ficar, porque senão vem tiro, vem bala. Entendeu? Então, assim, ficou muito vulnerável o complexo de Jericinó. Uma pergunta que ficou na minha cabeça. E uma coisa que você falou de tiro, porrada e bomba aí, que ficou aqui. Como é que você lida, acho que lidava, né? Acho que hoje nem tanto, com esse lado obscuro da função? Porque deve ter, né, cara? Ainda mais quando você está ali responsável por presos, né, que tem um nível de periculosidade até serem regenerados. E como é que tu lidava com esse lado obscuro? Com medo, com receio, com certas, sei lá, ameaças, não sei, porque deve acontecer, né? A gente vê... tô falando de filme, né? Tu vê em filme acontecer, às vezes tu não sabe se acontece na vida real. Anselmo, eu falo que o preso, ele sabe todos os direitos e deveres dele. E quando a gente faz o trabalho prisional, quando a gente vai para a unidade prisional para trabalhar dentro de uma conduta, né? Dentro de uma postura... Eu não sei, eu posso estar enganada, mas eu acho que a coisa flui. Entendi. A coisa flui. Vai muito do que você passa para... Vai muito o limite que você dá para o preso. Entendi. Né? O limite que você dá para o preso, da forma que você fala com o preso, a sua conduta, a sua postura, é que vai dizer o que o preso vai te dar de troca. Agora, se você vai se envolver com o preso, se você vai, né, espancar o preso, se você vai esculachar o preso, se você vai tirar todos os recalques em cima do preso, se você vai fazer justiça, aquilo que eu te falei, né? Fazer o juízo de valor. Aí é livre-arbítrio, né, Anselmo? Aí você está entrando... Aí é livre-arbítrio. Escolhas e né? consequências. Toda ação tem uma reação. Muito bom. Verdade. Tem as consequências. Então,
Existem os foras da curva? Existem. Existe preso que realmente o policial tem conduta, tem postura, tem tudo, mas o preso é o catiço mesmo, né? O preso é o catiço. Ele quer arrumar um problema com o policial? Ele vai arrumar. Mas, via de regra, se você mantiver uma postura, né? Uma distância que eu falo, às vezes nem é física, porque hoje a gente tem um problema muito sério no Rio de Janeiro, porque a nossa automação tinha que ser infinitamente maior. O contato hoje do policial do Rio, né, do policial penal, né, com o preso, ele é muito, né, muito próximo, 24 horas ali, naquele, né, o preso do lado de cá, o guarda do lado de lá. A nossa automação está muito aquém ainda do que a gente deveria ter. As portas automáticas, né, tudo muito, né, as soluções mesmo tecnológicas. Aqui ainda é muito manual. Aqui é muito mecânico ainda. Né? É mecânico, é homem ali, você tá entendendo? É grade, cadeado, mão. Então, assim, isso gera também essa proximidade, né? E às vezes a pessoa também, né, aí bate um papo, bate outro, aí o preso, né, já é, né, às vezes quer conversar para além. Então, assim, eu acho que tem os prós e tem os contras, Fernando. Acho que cada um dentro do seu limite, eu acho que dá para... Quando você fala de obscuridade, isso. É um trabalho estigmatizado. Boa. É um trabalho estigmatizado. É um ambiente nocivo, sim. Nocivo para o preso, nocivo para o policial, né? Hoje, nossas unidades prisionais, elas estão, em termos de insalubridade, infinitamente melhor do que quando nós entramos há 30 anos atrás, né? Hoje a gente tem juízes de umas unidades prisionais, o CNJ vem... Não é o melhor dos mundos. Até porque, se a gente tem um déficit de 17 mil presos, não dá para eu ter esses 17 mil presos num ambiente de 3x3, 6, 8, no máximo 8 em cada cela. Até porque a lei da física não permite. Né? Mas... Contudo, quem conheceu o sistema prisional há 10 anos atrás, 15 e hoje, é notória a diferença. É notória a diferença. Agora, essa proximidade é muito prejudicial. Por isso que os presídios federais, eles estão, né, no ápice. Porque é tudo muito automatizado. Entendi. Né? São modernos, né? São modernos e também... Polícia Penal lá, né, bate cabeça, porque atende. Lá são 5, 6, 7 policiais para uma galeria de 200 presos. Aqui eu tenho 2 mil, 3 mil presos para 4 policiais. Caramba. A conta fecha, Fernando? A matemática não funciona, não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aí a gente tem que parabenizar o policial penal, né? Muito, né? muito. Uma pergunta mais leve. Você lembra onde você estava quando recebeu o convite? Porque você falou que demorou a ficha para cair, mas tu lembra... O convite, no caso que você está falando, para ser secretário. O convite para ser secretário, se você entendeu, se você se achou, né? Nem merecedor aqui, esse negócio, se você achou que tinha condições de cumprir bem a função. Onde é que tu estava? Como é que foi? Porque é muita responsabilidade, mesmo você tendo 30 anos de função. Fernando, eu vou te falar que desde 2019... 18 não, mas 19, quando eu assumi o cargo de chefia de gabinete, né, do secretário Azevedo, eu fui chefe de gabinete dele praticamente quase 2 anos. E ele era um secretário que ele já tinha sido nosso diretor, né, uns anos atrás. Ele era da corporação, né, da Polícia Militar. E ele já me conhecia, recebi o convite para ser chefe de gabinete. E eu fui ser chefe de gabinete. Ali na chefia de gabinete, a gente tem uma visão muito ampla, e ele era um secretário assim, que ele me dava, né, muita confiança, né, de eu comandar a chefia de gabinete, e me consultava em muitas coisas. Então, assim, ali eu peguei uma bagagem, que eu já tinha bagagem de outras, né, e ali eu comecei a me ver Boa. secretária, entendeu? Entendi. Porque eu acho na mente. Que eu acho que é um propósito, né? Que você tem que ter uma constância ali. Sim. E eu sempre persegui isso. Não verbalizava, né? Mantinha comigo, né? Conversava muito com Deus, que se ele entendesse, né, que aquilo
seria bom para mim, para minha vida, para minha família, né? Para todos, né? Que ele fizesse acontecer dentro da vontade dele. E ali eu comecei. E quando eu fui para Brasília, e que eu tive uma visão de políticas públicas, né? E também fui muito bem recebida em Brasília. Eu tenho grandes amigos em Brasília, eu fiz grandes amigos em Brasília, eu fiz grandes amigos na Senapen. Queria mandar um abraço aqui para o doutor André Garcia, que é o secretário, né, nacional de políticas penais, que tem dado todo o apoio aqui à SEAP do Rio de Janeiro, e em especial a mim, a todos os policiais também penais federais. E, Fernando, quando eu fiquei lá, aquilo ali foi fortalecendo. E aí eu falo que eu não fui convidada, eu me convidei. É engraçado, né? Porque eu tinha Instagram na época, hoje eu não tenho mais, mas eu tinha. E eu falava, às vezes eu botava no privado para o governador, que eu era Maria Rosa, que eu estava lá no Senapen, entendeu? Que se ele quisesse, entendeu? Que eu podia assumir a nossa pasta e tal. Eu acho que ele nunca nem... E dentro dos nomes, né? Obviamente que estavam lá para o governador, excelentes colegas, quadros. E no dia que eu recebi, eu já estava passando por alguns... Eu já estava no Rio de Janeiro, né? Já tinha voltado de Brasília. E foi tudo um processo, né? Que a gente não é chamado assim da noite para o dia, né? Seu nome já começa a circular, né? Seu nome já começa a ser comparado, levantado, né? Conspirado, fofocado. Ainda mais mulher. Pô, tem certeza que vai botar uma mulher? Deve ter falado isso. Tem Aquela certeza? lá? Vinha lá muitas do conspirações, né? Dizendo que eu fazia parte disso, daquilo outro. Até o meu perfil do Google mudou. Não sei o que houve lá, né? Me colocaram dentro de um contexto. Então, assim, mas quando você tem uma fé muito inabalável, e eu falo para vocês que a minha fé é inabalável, eu acreditava. Então, tudo que vinha de ruim, eu deixava para Deus. Eu falava, deixa, se tiver que ser, vai ser, né? E um dia aconteceu, o governador me chamou e eu sou muito agradecida a ele até hoje por ele ter acreditado. Ele foi vanguarda. Eu falo que ele foi corajoso. Ele foi corajoso, porque para além de me nomear, ele já me manteve no cargo diante de muitas guerras. Mas ele sabe o propósito que eu sempre tive ao sentar naquela cadeira. Então, ele sabe o que eu tinha que fazer ali. Então, assim, eu só tenho a agradecer, né, ao governador Cláudio Castro por ter acreditado na gestão da Polícia Penal. Que eu não falo que é da Maria Rosa, né, porque a gente não trabalha sozinho. Então, é de toda uma equipe que também acreditou na Polícia Penal, acredita que a gente é capaz. E a gente colocou, sim, a Secretaria no trilho. Pode fazer a crítica que for, mas se você pegar a Secretaria de 4 anos atrás e pegar a Secretaria hoje... Eu não preciso falar para você, ficar aqui falando. Você vai ver os números, você vai ver os processos licitados, os contratos licitados. Hoje a SEAP é uma das secretarias, se não for a primeira secretaria, com mais contratos licitados. Maria, isso é gestão, isso é planejamento. Maria, em média, qual é o custo de um preso por ano? Isso aí ele oscila muito, tem várias vertentes, mas fica em torno de R$ 2.700. Por mês? Segundo o Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária e a Secretaria Nacional de Pena. Porque a gente não pode tirar número, Anselmo, do nada. Tudo tem um estudo, tudo tem uma estatística, né? E a Senapen, ela é o órgão para isso. E segundo o estudo da Senapen, esse é o valor médio de um preso. E existe no Brasil penitenciária privada? Existiu uma penitenciária em Minas, que eram aquelas... APPs, não, eu acho que era tipo assim... Parceria público-privada. Parceria PPA, Mas que não deu certo, Anselmo. Tá? Eu já soube há pouco tempo que meio que a coisa não andou, não avançou. Pelo que eu sei, em alguns estados tem algum tipo de cogestão, mas parceria público-privado, realmente, eu não conheço, tá? Pelo menos em todas
as modalidades, em todos os serviços dentro da modalidade prisional. Até porque, Anselmo, isso aí é uma coisa muito delicada, eu aproveito aqui para falar, inclusive tem um projeto de lei federal, isso não é um assunto que a Polícia Penal, em termos nacional, ela entende como salutar. Sobretudo na atividade fim. Isso é muito sério. E parece que esse projeto de lei, ele fala que o policial penal teria uma pessoa para apoiar. Polícia penal não precisa de ninguém para apoiar. Polícia penal precisa de outro policial penal do lado para fazer a cadeia andar. Não existe negócio de apoio. Polícia penal precisa de apoio. Polícia penal precisa de outro policial penal. O que a gente poderia, né, e que aí eu penso dentro da minha visão, é algo de cogestão dentro de algumas atividades. Por exemplo, a alimentação, que é um problema sempre polêmico dentro do sistema prisional. A alimentação pode ser uma cogestão. Você pega um espaço, faz um chamamento, faz uma licitação, pega um espaço dentro da cadeia, dentro da unidade prisional, coloca aquela cogestão ali, né, aquela empresa, para fazer a comida do preso, coloca o preso para trabalhar. Isso sim. Esse tipo de atividade dentro de unidade prisional dá para a gente fazer cogestão. Agora, transporte de preso, vigilância, segurança, escolta, monitoração eletrônica. Não é atividade fim. É atividade do Polícia Penal. Entendeu, Anselmo? Uhum. Só para a gente não causar ruídos, a cogestão em alguns setores da unidade prisional, né, da execução penal, dá para ser com cogestão. Agora, atividade fim, não. Você recebeu um monte de medalhas já de reconhecimento, né? É bom para a galera entender. Algumas comendas, isso O que isso representa para você? Pô, Fernando, é um reconhecimento, né? É bem bacana, porque... É bom falar isso, porque a galera acha, às vezes, que tu só passou. Entende? Eu recebi praticamente de todas as instituições, né? Uma que me deixou assim, até muito... Foi há pouco tempo do Exército, né? O general Vasconcelos, a pessoa também que tem acreditado muito na nossa gestão. E aí, às vezes, eu até falo, né? Porque é negócio do machismo, né? E ele é uma pessoa, assim, super elegante, é uma pessoa, assim, que entende a gestão, dá todo o apoio para a nossa secretaria, né? Recebi do nosso secretário da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, e de outros, né? Da OAB, e diversos. Isso é um reconhecimento, e eu, às vezes, quando eu recebo, né? Eu sempre dedico a toda a categoria, mas aí as pessoas falam, não, Rosa, mas essa é sua, porque esse mérito é seu. Mas, assim, eu não encaro assim, entendeu, Fernando? Eu tenho muito isso de sempre tá querendo, dando esse louvor, né, para um todo, e não por par, né, para parte da Maria Rosa. Mas, assim, é muito gratificante porque saber, mostrar que a gente tem capacidade de gerir a nossa casa com comprometimento, com transparência, com lisura, com gestão e com pertencimento, né? Então, acho que é bem bacana receber, assim, essas homenagens. Parabéns. Com esse entusiasmo que você fala, pô, acho que não vai ser diferente e vem mais por aí. Porque você fala de uma forma tão efusiva, né? Tão empolgada. Dentro desse tempo que você está na SEAP, o que mais te orgulha? Qual conquista mais te orgulha? Porque até agora, porque do jeito que você fala, acho que vão vir outras importantes, mas até agora, o que mais te orgulhou dentro desse processo? Quando você diz orgulho, de uma feito, conquista, feito, né? De feito. Uma conquista que você teve. Então, eu vou dizer para você que foi uma conquista, eu não vou dizer que foi orgulho, mas foi uma vitória, que foi o fechamento das cantinas. Foi o fechamento das cantinas. E ali eu vou dizer para você que foi um divisor de águas. Porque eu tinha muito isso na minha mente desde sempre, né? De fechar esses espaços e a gente conseguir dar uma outra roupagem dentro disso. Porque isso sempre foi muito nocivo. E fora isso, tinham outros tentáculos do sistema prisional. Não é que hoje não tenha, não, Anselmo. O sistema prisional é uma caixinha que tem vários tentáculos de corrupção mesmo. Mas não é só a Polícia Penal, não. Eu estou falando isso porque é o meu ambiente. Mas essa questão da cantina,
né? Nós tínhamos uma outra questão também sensível, que era o fornecimento do gelo, e que hoje também o governador deu, né, digamos assim, ele deu esse aval. A gente hoje tem o gelo fornecido pela própria gestão. Todo o gelo de Jericinó é distribuído para os presos de forma gratuita. O gelo era um outro braço também complicado, porque a gente não sabia quanto que o preso pagava. E aí tinha, né? Era 30, chegava na porta, era 50. Então, assim, o sistema prisional não dá para você trabalhar com essas, digamos assim, com essas mazelas que você não consegue identificar, que você não consegue mensurar. A cantina, a gente não sabia o que entrava, quando entrava, o que se cobrava, quem comprava, quantas vezes o caminhão entrava, quais os dias, quais horários. Não tinha licitação, não tinha tabela de preço, não tinha livro caixa, não tinha controle, não tinha estoque. Acabou. A cesta de custódia, Anselmo, hoje você entra lá no Dashboard. Dashboard é né, o site que você entra. E hoje mesmo, todo dia eu pego, toda semana eu pego. Qual a unidade que mais vendeu? Qual o preço? O que o preso comprou? Quem comprou para o preso? Entendeu? Entendi. Hoje você consegue ter um controle. Você consegue ter um controle. E não sou eu só, não. O Ministério Público, a Vara de Execuções Penais, a Defensoria, quem quiser, dos órgãos de fiscalização. Está aberto. É algo auditável. Então, é algo transparente. E o percentual que foi estipulado em edital da licitação vai para o nosso FUESP, que é o Fundo Estadual do Sistema Prisional, que é revertido para o sistema prisional. Então, acaba se retroalimentando. Então, quando vem com essas questões, porque beneficiou a empresa A, não beneficiou nada. Foram as empresas que se candidataram para participar da licitação. Se foram só 2, 4, 6, paciência. Foi licitado. Foi licitado. Se quiser, pode empurrar um pouco mais para frente, se vai te incomodar. Não, mas é porque eu fico meio a voz não... Tá bom. Pode ficar à vontade. Olha, é legal, né? Mas o que você gostaria que a sua passagem... O que você gostaria que ficasse da sua passagem na secretaria para o próximo secretário e até para as mulheres, né? Que devem te ver como exemplo, as mulheres da Polícia Penal. O que tu gostaria que ficasse para frente, depois que um dia você vai sair, né? Com certeza. Com certeza. Preciso, né? Mas o que tu gostaria de deixar para quem vem e para quem está te vendo, para quem se espelha em você? A alternância do poder, ele é sempre salutar, né? E esse legado, eu acho que a gente já vai deixar um legado bacana, né? O que eu sempre externo e verbalizo, né, é que o futuro secretário que sentar ali, e que eu espero que seja um policial penal, desejo que seja um policial penal, porque a gente precisa dar continuidade a esse fortalecimento. Isso foi tão difícil para a gente conseguir conquistar, e muito me entristece quando eu vejo um ou outro colega, e aí eu falo para você, né, tecendo críticas a mim, tecendo críticas à gestão e dizendo que tem saudade de outras forças sentado na cadeira. Eu não me entristece por mim, não, Anselmo, porque eu estou indo embora. Me entristece pela categoria, porque eu acho que ao invés de fortalecer a categoria, isso enfraquece, desune. Eu não estou pedindo para que ninguém goste de mim, que tenha que gostar da gestão, mas que não seja leviano de dizer coisas que não representam a categoria. Porque eu tenho certeza que a categoria, hoje, não desejaria que, quando eu me despedir e for embora, que sentasse na cadeira uma outra força, respeitando todas as demais forças, seja a Polícia Militar, a Polícia Civil, né? Ou pessoas da sociedade civil que ali sentaram, respeito todas. Mas a gente precisa ter essa representatividade, entendeu, Fernando e Anselmo? E, às vezes, eu escuto que existem alguns companheiros, obviamente que isolados, eu acho que são pessoas até que não sabem o que estão falando, e que sentem saudade dos policiais militares na nossa pasta. Isso realmente eu não gostaria que acontecesse, Fernando. Porque eu acho fora, né?
Hã? Está por fora. A pessoa que for da Polícia Militar É. ou da Polícia Civil é uma outra área, não tem a experiência Cara, ninguém melhor do que ela. que está vivendo. vive. É de manhã, de tarde, de noite. Há 30 anos fazendo isso, Eu conheço cara. a Maria já há algum tempo. Eu não a vejo com uma vida social. Você respira de manhã, de tarde, de noite. Isso daí. Tanto que ela esquece, às vezes, de tirar o uniforme. Pô. A gente precisa abrir mão. Na verdade, eu falo que eu abri mão da minha família, eu abri mão, né, da minha vida social, sim. Eu abri mão de uma academia, né, que eu ia, né, agora eu faço academia mais reservada. Você tem que realmente se policiar de ir a alguns lugares. Não que eu gostasse dessa... Eu nunca tive uma vida social também badalada, né? Mas eu saía muito mais. Eu frequentava shoppings muito mais, cinemas e, né, teatros, que eu sempre gostei, né? Então, assim, a gente precisa se preservar realmente mais, Anselmo. Aí, Fernando, eu vou te falar muito mais porque eu sou mulher. Muito mais porque eu sou mulher. Porque hoje, né? Porque a gente gosta de beber um chopinho, a gente gosta... A mulher já é alcoólatra. O homem não, o homem é... Entendeu? Então, assim, a gente sofre isso. Acredito que sim. Não, a gente sofre isso. É complicado, Anselmo. A mulher, ela precisa se policiar infinitamente mais do que o homem. As mesmas atitudes que eu tomo, que eu faço, e que outros secretários, outros fizeram, eu sou objeto de crítica. Eu sou objeto de crítica. Incrível. Maria, tem uma boa aqui, cara, que a Januse quer saber. A Januse que falou que era pra fazer essa aqui, ó. Qualquer coisa jogar na conta dela. Porque ela viu aqui como é que é um dia típico, um dia normal, na vida da secretária de administração penitenciária do Rio de Janeiro. Um dia. Normal, não. Normal, não tem nada normal ali, filho. A Januse, essa é boa. A Januse agora sabe disso. Por isso que quando ela foi para lá, né, eu falei, bem-vinda ao inferno. E outras pessoas falaram isso para ela. Porque assim, Fernando, não dá para você ter um dia normal, você ter uma noite... Eu durmo bem? Durmo, graças a Deus. Não tomo remédio, graças a Deus não durmo bem. Tenho meu felino em casa, que é o Ernesto, que é uma pessoa, né? Pessoinha, né? É o meu pet. Ele é minha energia boa mesmo que eu tenho. E não dá para você não pensar em 43 mil presos, nos seus policiais penais, nas unidades prisionais, né? Preso que passa mal, preso que briga um com o outro, preso que, né, que de repente atenta a vida contra a própria vida. Aquilo ali é uma cidade. Bangu é uma cidade. Bangu não para, Anselmo. Bangu não para. E eu te falo isso porque eu acompanho, né? Eu acompanho a minha tropa toda através do rádio. Eu tenho essa coisinha fora da casinha, essa perturbação de ouvir rádio. E eu escuto de madrugada, né? Os policiais chegando para devolver os presos que ficaram o dia todo nos fóruns, né? Fóruns afastados, tem os fórum da capital, tem os fóruns do interior, e aquilo ali não para. É 24 horas. Então, assim, é uma preocupação. Você tem uma preocupação constante, diuturnamente. E aí vem as demandas, e aí vem as conspirações, e aí vem as cobranças, e aí vem o judiciário, né, que a gente precisa atender, as pautas, a não apresentação do preso, né, que hoje a gente avançou muito, mas falta muito ainda para a gente conseguir, né, que essa conta feche, porque as demandas são inúmeras. Hoje, o nosso SOI, que é o Serviço de Operações Especiais, que é o serviço hoje que mais se movimenta, né? Na verdade, é o grupamento, né? Não desmerecendo os demais, hoje o GTM, que é o Grupamento Tático Móvel, que é aquele grupamento interno de Jericinó. Hoje, se a gente não tivesse o GTM, o SOI estaria infinitamente mais sobrecarregado, porque o GTM é um grupamento que auxilia todo o sistema prisional ali de Jericinó. Quer dizer,
né? Desafoga. Desafogou o nosso serviço de operações especiais. E é um grupamento que não para. Então, não dá para você ter uma vida normal com essa responsabilidade toda. Cara, você falou aí, imagina 43 mil pessoas. E é isso, o cara passa mal, o cara fica doente, briga. Que atenta contra a própria vida. Cara, é muito... Você pensando aqui viajando. E tudo, claro que tem pessoas que vão tomando conta, mas tudo tá sob a tua batuta. Cara, isso é... Não tem um momento de calma, não? Eles não dormem, assim, tipo, às 10 horas da noite... Dorme não, Sam. Dorme não. Cadeia não para. É mesmo? Eu achei que, por exemplo, 10 Eles se horas da recolhem. noite... Não, obviamente tem a disciplina. É. Tem a disciplina. Se recolhe. Não, eles se recolhem. Já dormi. Né? Mas agora, dormir, né? Não dá pra obrigar a pessoa, fecha o olho e dorme. Não dá, pô. E outra coisa, como é um acúmulo de pessoas, né? Então, um dorme, outro tá acordado. 2 dormem, outro quer dormir. Um quer conversar, o outro quer ver, né? É difícil. E você estava falando aí, os presos, eles têm esse transporte só quando tem julgamento. Não. Não? Depoimento não é feito através de... Se fosse só julgamento, se fosse só fórum, eu tenho emergência médica, que nós é que executamos. Eu tenho preso que está regulado de fazer cirurgia letiva, que é outro tipo de pauta. Eu tenho preso que vai fazer cirurgia que vai ficar 1 mês no hospital. Nós tivemos preso aí que ficou 8 meses e que eu tive que ficar com escolta ali de 8 homens. Então, olha a quantidade... São coisas que a gente não pensa que acontecem. De atribuições. Ninguém sabe, não. Ninguém quer saber também, Fernando. Isso aí, verdade. Porque ninguém quer saber. A realidade é que aquilo ali é... E aí, quando dá algum problema, ainda tudo é culpa da SEAP. Isso aí. Tudo é culpa da SEAP. Historicamente, sempre foi assim. E aí a gente fica trabalhando, né, diuturnamente para mudar essa mentalidade. É esse estigma que eu falo. Esse estigma. E então, por isso que eu digo que ter um policial penal, né, de carreira à frente, ele tem esse conhecimento. Então, ele vai em defesa do seu policial com efetividade. Ele também, se tiver que tecer alguma crítica, ele, se tiver que brigar por alguma, né, por razão, porque ele tem essa legitimidade, ele tem esse conhecimento empírico mesmo da causa, que é diferente. É a mesma coisa, Fernando, se eu for trabalhar na Polícia Civil, eu vou poder falar com legitimidade sobre um inquérito, sobre uma operação, sobre uma busca e apreensão, sobre um mandado? Não vou. Se eu vou trabalhar na Polícia Militar, então é a mesma coisa. De outra força está na nossa pasta. É tão claro e tão simples para qualquer função. É de entendimento mesmo. É de entendimento. Você viveu isso empiricamente a vida inteira, porra. Então você tem essa... É quase lógico, né? Essa visão, né, de defender, de criticar, de brigar, né? E até das pessoas, às vezes, falar uma gracinha, né? De que a coisa é assim, mas você sabe que a coisa é assada. Então não adianta. Ninguém vai te contar mentira. Não. Com relação é bom demais. à função. Não, deve ser bom mesmo. É bom demais. E quem gosta de contar mentira se sente ameaçado, porque tem alguém que tá ali... Justamente. Que não vai calhar. Cara, isso é muito maneiro. E pra tentar dar um equilíbrio, consegue equilibrar? É o Ernesto que te equilibra com o mundo real, né? Com a Maria Rosa. Assim, é o Ernesto que te equilibra. Gostei que vocês chamam ele de Ernesto. Não é isso? Eu gravei o nome, tô com moral. Prende o Anselmo. É o Ernesto que te equilibra, ele que te traz... São duas coisas que me equilibram muito hoje. É a minha atividade física, que eu não abro mão, né? Isso eu tenho desde sempre. E o Ernesto. E a história do Ernesto, ela é muito curiosa, né? Por favor, conte. E essa noite, eu estava pensando nisso. Depois até vou te contar, Januse. Eu nunca tive pet. Até porque a minha vida sempre foi muita corrida e tal, filho, né? E eu estava já uns 2 anos na secretaria, tem 1 ano e 3 meses que eu tenho o Ernesto. E um dia o elevador privativo, né, que a gente tinha lá na Central, porque hoje a gente já se mudou, graças a Deus. Eu entrei pela outra porta, pela porta mesmo, né, principal do gabinete. E o Ernesto estava na porta, no tapetinho.
Eu nunca tinha visto gato ali. Eu sabia que tinha gato lá na garagem, né, no estacionamento. E aí, quando eu cheguei, eu vi o gatinho, né? Ele é um frajola. Eu falei, tudo bom? Quem é você? Aí as meninas, secretária. Aí esse gato apareceu aí e tal, e ficou aí. Aí eu abri a porta e falei, vamos, entra. Ele entrou. E ele entrou lá no gabinete, né? Ficou andando, né, e tal, cheira aqui, cheira lá, tá. E ficou. Eu falei, deixa ele aqui. Não deixa ele embora, não. Deixa ele aqui hoje. Não, chefe, ele é lá do estacionamento. Eu falei, não, deixa ele aqui com a gente. Aí ele ficou um dia. Aí ele ficou 2 dias. Aí ele ficou 3 dias. Foi contratado. Aí ficou 4 dias. Aí ficou uma semana. Eu falei, não, deixa ele aqui final de semana. Aí a gente deixou a aguinha lá, a raçãozinha dele. Aí já foi amor, né? Porque aí eu ficava em casa preocupada com ele final de semana, que não tinha ninguém lá. Aí eu ia lá na secretaria visitar ele no final de semana. Caraca! E aí, Fernando, eu fiquei assim uns 4 finais de semana. Aí teve um dia que eu falei assim, não, eu vou ter que assumir ele. Eu vou ter que assumir o gato, o Ernesto. Eu já tinha dado nome para ele, tá? O nome eu dei logo. E aí eu levei ele para casa. Os primeiros dias, né, não foram fáceis, porque, né, até ele se adaptar. E hoje ele é um companheiro. E acredite se quiser. Eu, às vezes, não gosto de levar essas coisas muito pro místico, não, né? Dizer que gato, ele sente energia, mas ele sente. Porque quando eu chego em casa e eu estou com um problema muito sério, eu estou muito agitada, ele tem um comportamento diferente à noite quando dorme. Entendeu? Em relação a mim. E isso não é coincidência. Entendeu? Sim. Então, o gato, ele é diferenciado, sim. Só quem tem sabe. E a gente também sabe quando ele está diferente. Quando ele está mais agitado. Entendeu? Ele hoje é meu... Teu parceiro. É meu parceiro. Se você tivesse só um desejo, né? Um desejo para ser atendido dentro do seu trabalho, o que você faria? Se você pudesse acrescentar alguma coisa positiva hoje, lá não na secretaria, mas no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, qual seria a sua ação? Em termos de estrutura, de estrutura? Do que você quisesse. De estrutura? Só uma coisa que você... Eu sei que tem várias coisas que precisam ser melhoradas, mas uma coisa que você vê como o mais necessário nesse momento. Nesse momento? É o nosso plano de cargo, carreira e salários. O nosso PCCS que está aí para ser aprovado, que eu sei que, né, que é algo que a categoria almeja muito. E assim, Fernando, a gente agora vai começar, né? Eu já mandei lá para a Casa Civil, a gente sabe que não vai ser um processo fácil, até porque a gente está dentro de um regime, né, de recuperação fiscal, mas é algo que a categoria urge muito. Mas eu também sei que não depende de mim. Não depende de mim. Eu sei que eu vou ter, né, uma parte nisso aí. Mas a gente sabe que não depende de mim. E, às vezes, eu fico também, e me chateio um pouco, porque tem algumas pessoas dentro do sistema, dentro da nossa categoria, que acham que a caneta é da secretária. Que o PCCS não vai sair por causa da Maria Rosa, por causa da secretária, porque ela... Gente, pelo amor de Deus, né? Sejamos maduros. O PCCS é um plano de cargo, carreiras e salários. É algo muito expressivo, não só para a nossa categoria, para outras categorias, que precisa passar por todo um processo. Nós elaboramos esse PCCS, Fernando, através de um grupo de trabalho que foi muito bem pensado, elaborado, instruído. E, se tiver que haver alguma modificação dentro desse PCCS, vai ser na Casa Legislativa. E isso que a gente precisa entender. O PCCS, ele não vai ser mais mexido, digamos assim, dentro da secretaria. Até porque eu preciso respeitar os meus pares e esse grupo de trabalho que foi instituído para elaborar esse PCCS. Muito embora a gente tenha um parecer desfavorável, até pela Procuradoria, porque a gente está num regime de recuperação fiscal, Fernando. Então, tudo esbarra... Isso daí. No regime. Mas eu preciso que caminhe o processo e que já está na Casa Civil. Que legal. Então, hoje seria o PCCS.
Ainda bem que eu toquei nesse assunto. Nem tava aqui no... Não, mas tem várias perguntas, nosso- sabia? no nosso É plano. porque fala PCCC. Não, tem a pergunta lá No YouTube. da galera no YouTube. Vamos para um bate-bola rapidinho? Vamos. Uma palavra que define sua trajetória. Resiliência. Um livro ou filme que te marcou. Filme ou livro? Os dois ou Os um só? dois. Escolhe. O Príncipe e Poderoso Chefão 2, O Príncipe de Maquiavel. de Maquiavel. Maquiavel. Eu leio até hoje, Anselmo. Patrícia não deixou ir no túmulo dele. É. Quando eu fui em Foi, Florença. quando você foi em Florença? É. É, Vai vamos. ver Maquiavel, eu quero ir lá no túmulo dele. É. Aí, visionário. Porra, lá em Não, 1400 muito. já- Não tem outra obra. Não, Entendeu? não tem. É, Boa. eu já li e realmente é fantástico. E tem que fazer isso, né? Como você falou, tem que ir revendo. Tem que ir Tem. revendo para poder... Sim. Uma lembrança inesquecível. Uma lembrança? É. A minha primeira viagem a Buenos Aires com meu marido. Uma qualidade que admira nas pessoas. Lealdade. Uma lição que a vida te ensinou. Respeitar o próximo. O que ainda sonha realizar. Ser avó. Ah, caraca, que legal. Ele já é. Eu sou avô. Você Não, é sou avó, não sou avô. Quer perguntar mais uma coisa pra ela? Tem Já alguma coisa aí? Vai, Patrick. Quer perguntar, Patrick? Não, acho que a gente já fez todas pertinentes aqui. É, no chat. Também dá uma pipocada, né? Quer perguntar, Mayara? Januse, quer perguntar alguma coisa pra ela? Não. Então vamos às 3 perguntinhas básicas do nosso Storycast aqui. Qual foi o dia mais triste dessa tua trajetória? O dia mais triste foi o dia mais tenso, foi o dia que realmente eu não me arrependo, mas eu não faria novamente. Foi ter chamado o choque para a manifestação do nosso sindicato. O dia mais feliz? Pô, assim, Fernando, eu não tenho dias felizes, eu tenho momentos felizes, entendeu? E foram vários. Eu acho que eu sou feliz, Fernando. Então, assim, eu não vou pontuar, assim, um dia feliz. Mas, assim, um dia feliz dentro da minha trajetória, né? Foi o dia que eu tive, né, frente a frente com o nosso governador e ele me deu essa missão, ele me deu essa, como é que se diz, essa oportunidade. Pô, ali foi bem bacana, cara. Eu voltei, realmente foi difícil da ficha cair. Foi um dia muito feliz para mim. Foi o dia do meu convite. Legal, Pela, dá pra ver no teu É. olho a gratidão. E existe uma frase, palavra você falou, mas uma frase que descreva um pouco de quem você é, né, do que você quer passar para as pessoas, que você, sei lá, mostraria para a galera da Polícia Penal? Que todo processo, né, ele tem que ter uma constância. Então, tudo que você almejar na vida, você não pode perder o foco. E isso eu tenho muito, muito claro para mim, né? Todo propósito, ele tem que ter a constância, porque senão não é propósito. Então, é isso que eu deixo assim. Boa. Persiga o seu propósito diariamente. E o pensamento tem muita força. A força do pensamento, ela... Você pensou antes lá, ó, você ficou pensando Sim. lá, ó. Sim. Aconteceu. Eu tenho até medo, às vezes, de pensar em algo. É isso. Bom É pra isso. caralho, bom pra caralho. Quer deixar alguma mensagem? Tá faltando uma coisa? Rede social você não tem, mas quer falar alguma coisa sobre a SEAP? Enfim, alguma interação com a galera? Quer deixar? Fernando, primeiro, né, eu queria agradecer Anselmo aí, meu amigo, né? Queria agradecer vocês aqui, agradecer o pessoal ali da edição, ali da produção, essa oportunidade. É o que eu falo, né? A gente que trabalha muito, a gente não tem muito tempo para ficar em rede social, né? Eu nem tenho rede social. Agradeço aqui a minha comunicação, que está sempre muito atenta, e a gente tem, né, tido bons louros aí com a nossa assessora e com a nossa Ascom. Agradecer esse espaço, que é o espaço que eu tenho, né? Para expor meu pensamento, meus sentimentos, né? E a minha, como é que se diz? A minha gestão, realmente, a nossa gestão da Polícia Penal. E eu queria dizer, né, para todos os companheiros para a categoria, que o que a gente não puder fazer é porque não vai dar para fazer. Por isso que eu acho importante que o futuro que vai sentar na cadeira, que ele tenha essa percepção de dar continuidade e de trazer também as coisas que
que o futuro secretário vai implementar. E que tem ações que realmente a gente gostaria de que acontecesse, mas que não depende da gente. Depende de orçamento, depende de legislação, depende de outros fatores. E que o que depender da gestão, o que depender de mim, para elevar a categoria, para dar fortalecimento, para dar legitimidade, para dar visibilidade, pertencimento, eu vou estar sempre pronta. Porque eu sou policial penal. Então, não adianta dizer que eu vou boicotar, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, porque eu sou policial penal. O que vai ser em prol dos meus companheiros, eu vou levar comigo. Entendeu, Fernando? Eu vou levar comigo. Sim. Por mais que eu esteja num cargo político e que eu escuto muito isso, que você é governo, ok. Mas não é por isso que eu vou deixar de brigar e de lutar, mas dentro, sim, de uma coerência, de um bom senso, de respeitabilidade, que eu acho que o respeito não pode faltar dentro dessas relações, mesmo que seja, né, inflamadas, o respeito não pode faltar. Então é isso. Agradecer aí. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer quem está com a gente até agora, quem se deleitou com essa aula de segurança. Esclareceu muita coisa. Esclareceu muita coisa. E é bom que mostra, né, que as coisas não acontecem por acaso, que ela não está ali de paraquedas. Muita coisa foi feita para isso acontecer. E a gente fica feliz em poder contar essa história aqui mais uma vez, né, doido? Eu agradeço imensamente a Patrícia que convidou ela. Eu achei que ela não viria. Então, a Paty convidou. Parabéns pela sua história. Obrigada, senhor. Parabéns pela sua coragem, né? Porque você tem na vocação, você vê a maneira quando você fala da polícia penal, os seus olhos brilham, você realmente é feliz com o que você faz. Ela fala com orgulho da Com polícia orgulho, penal. né? Não é uma coisa que ela está falando para o microfone, para as câmeras, você vê que isso está em você. E tua história realmente é fantástica. Parabéns. Obrigada, Anselmo. Obrigada. Meus parabéns aí. Obrigada. Eu acho que todo cidadão deveria agradecer a você, de você estar tomando conta desses 43 mil presos, que é a margem da sociedade, né? Por algum tempo, não por todo o tempo. É. É isso mesmo. E nós do Storycast vamos estar sempre prontos para contar histórias tão bonitas, emocionantes e corajosas como a da Maria Rosa aqui. A gente fica muito feliz em poder compartilhar isso tudo com vocês. Espero que você aproveite e repasse as experiências, compartilhe, manda pra galera. Tenho certeza que ninguém vai tirar o like agora, porque se tirar até burro. E eu não quero que vocês sejam burros. Enfim, eu tô muito feliz. E como é que te encontra na rede social, Anselmo? Anselmo Paiva Vida Mansa. Fala você, Patrick, como é que te encontra na rede social? Patrick Liberato, conteúdo visual. Fala, Anselmo, a rede social da Maiara. Não vou perguntar mais pra Maiara, porque ela não fala, você fala sempre. Eu, Maiara Reis, B, com Y. Eu sou delator. É isso. Janus, alguma coisa pra falar? Quer alguma coisa, alguma rede social aí que consiga falar, sua rede social? Rapaz, tá aqui com o Flávio Janus, irmão. Tá achando que é pouca coisa? Eu tenho o privilégio de estar nesse timaço da minha secretária, que eu realmente honro e estou muito feliz de fazer parte dessa equipe. Eu acredito na gestão dela e é por isso que eu faço parte dessa equipe. Senão eu não assumiria esse compromisso. E é um privilégio, chefe, trabalhar com você. Obrigada, igualmente. E Uma honra. CEAP-RJ. Ah, tá. @CEAP-RJ. CEAP-RJ, o nosso Instagram. Eu não perguntei porque ela falou que não tinha. SEAP, aquele underline RJ. SEAP, underline RJ. Segue lá. O cavalo aqui não perguntou pra ela, né? @CEAP-RJ. Isso. _underline. Isso. Não, @CEAP_RJ. RJ. @CEAP_RJ. CEAP com S. A gente vai botar na nossa É redes isso aí. sociais lá. É isso aí. Ia lá. Então, quiser saber alguma coisa, vai lá dar uma olhada. Ou vai no da Janus e perturbar ela lá. Brincadeira, né? Vai no do SEAP. Falou. E para me encontrar é Fernandão04 Oficial lá no Instagram. De segunda a sexta nos Donos da Bola, tentando falar de futebol de meio-dia às 13. Muito obrigado. Muito obrigado, Maria Rosa. Obrigada. Muito legal mesmo. Obrigada mesmo. Muito maneiro mesmo, tá? Um beijo para todos vocês. Pô, Janus e Maiara, Patrick, Anselmo, obrigado. Valeu, galera. Tchau!